Fala pessoal, tudo bem? Tema essencial hoje, o papel da mulher em Grécia, Roma e Europa medieval. Eu vou começar explicando por que esse tema é tão importante. Muitas vezes quando a gente estuda história, existe um foco maior em figuras masculinas, normalmente são ligadas a grandes heróis europeus ou das elites, e frequentemente o papel da mulher é tornado menor na história. A minha ideia é que você perceba junto comigo hoje que isso é uma construção, ou seja, isso não é uma coisa natural. Isso foi construído ao longo da história e isso tem uma razão de ser. Vamos ver junto? O primeiro ponto que a gente vai discutir é a mulher no ambiente doméstico nesses contextos históricos. Primeira coisa, lá na época da Grécia, a mulher normalmente ficava mais voltada à própria casa, tomando conta das tarefas domésticas. Em Esparta elas até tinham um pouquinho mais de liberdade, mas normalmente o lugar da mulher era dentro daquilo que os gregos chamavam de oikos, ou seja, era o local doméstico e sempre submetido ao marido. Essa lógica foi mantida em Roma, ainda que em Roma a mulher pudesse responder em alguns casos de ausência, mas no geral era o homem, era o chamado pater familias, que comandava aquele agrupamento romano. Durante o período da Idade Média, essa lógica se manteve também, com algumas diferenças como a gente vai tratar aqui. Agora eu vou destacar com vocês o papel da mulher como esposa. Isso porque no mundo antigo e no mundo medieval, uma das principais maneiras que a mulher era vista, assim, digamos, o papel dela na sociedade, era restrito ou ligado muito à procriação, ou seja, ao aumento da família, do núcleo de participação dos cidadãos. Com uma diferença aqui importante, durante o período medieval, mais especificamente, tinha uma noção de que a mulher ela contribuía com a expansão dos cristãos, né? Porque ela dava origem a novos cristãos. E aí tem outro papel que era muito entendido e considerado muito importante, que era o da mulher como mãe. No caso da época medieval que a gente estava comentando, tem a valorização da figura de Maria, que era a mãe de Deus, dentro do cristianismo isso era muito forte. Mas mesmo assim, em todos esses casos, existia um forte elemento de submissão e de predominância do masculino, que foi uma marca muito forte desse período. O papel, repara, é sempre restrito ao ambiente doméstico, como a gente falou, seja como esposa ou como mãe. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Ela é uma reprodução de uma gravura, de uma fonte histórica, de um documento de época. E repara como os elementos de cena estão todos ligados a afazeres domésticos. E assim foi na antiguidade e no período medieval. Sempre a mulher, o ambiente feminino, era ligado a ambientes fechados. Em Roma elas tinham um pouquinho mais de liberdade, mas esse era o principal foco. Muito bem. Uma mudança importante que teve lá do mundo desse que é entendido como essa, que é entendida como antiguidade clássica, para o período medieval, está aqui na participação dos ritos religiosos. Isso porque em Grécia e em Roma as mulheres tinham alguma participação no exercício da religião. Isso muda bastante no cristianismo. Por quê? A relação com o divino ela é feita basicamente por párocos homens. E a imagem da mulher ela passa aos poucos a ser associada ao pecado. Isso é uma construção extremamente marcante no mundo ocidental. E ela aprofunda esse traço machista da sociedade, esse traço que valoriza o masculino e tende a colocar a mulher numa posição de submissão. Lembra que no início da aula a gente comentou que isso era uma construção histórica? Pois bem, isso foi feito ao longo de todos aqueles séculos da Idade Média. E a gente está falando para o período medieval de um período de 1000 anos. Então, na verdade, isso não é um dado da natureza. Várias sociedades humanas são sociedades que a gente chama de matrilineares, ou sociedades que as mulheres têm o comando. Essa construção de uma sociedade patriarcal, ela foi reiterada ao longo de muitos séculos e foi feita, no caso da Europa, muito ligada à expansão do cristianismo, que depois foi levado, melhor dizendo, a várias outras partes do mundo. Bacana? Para a gente continuar entendendo isso melhor, a gente precisa comentar a participação da mulher na política. Isso porque em Grécia e Roma, como você pode ter acesso aí se você procurar na internet, você vai ver que as mulheres em geral não eram sequer consideradas cidadãs.
Isso quer dizer que elas não tinham participação ativa nas decisões políticas e na vida comunitária. A mulher sempre aparecia numa posição de tutela. Na Idade Média, foi parecido com isso também na Antiguidade, que havia sido na Antiguidade. A diferença é que houve algumas rainhas, né, em alguns reinos medievais, germânicos, mas normalmente ligadas à figura do marido. Procure saber sobre a história de Joana d'Arc. Né? Joana d'Arc ela é um símbolo de como a participação das mulheres era difícil e era extremamente complicada nessa sociedade. Hoje a noção que a gente tem de participação da mulher, que ainda está vinculada a lutas, de ampliação da participação feminina, toda essa ideia é uma ideia bastante recente, porque essa construção histórica aqui, que teve raízes lá na Antiguidade de Grécia e Roma e do medievo, desse período da Idade Média, ela ainda é bastante forte. Antes de encerrar, eu tenho 2 comentários para fazer com vocês. O primeiro deles é que você deve ter percebido que a gente utilizou essa imagem aqui para construir o sentido daquilo que a gente estava falando na aula. Essa operação, a partir de um documento histórico, no caso aqui uma reprodução de uma imagem histórica, ela é muito importante para o trabalho do historiador. Né? Como você viu junto aqui comigo, interpretar essas imagens, o significado dos símbolos que estão nela, ajudam a gente a entender melhor aquele período. No caso aqui, para trazer essas características que a gente estava comentando, essa é a segunda coisa que eu quero fazer com você, relembrar o que a gente falou hoje. Né? Primeiro, de entender o papel da mulher nessa sociedade antiga e medieval como uma construção. Não era uma coisa natural, já que existem sociedades que são diferentes dessa europeia ocidental. Existem sociedades onde a mulher comanda e onde a mulher é o centro do núcleo, digamos assim, familiar. Né? Como é que foi feita essa construção e como é que isso funcionava naquele mundo? A mulher, em geral, voltada para o ambiente doméstico, com algumas pequenas exceções. Né? Em Esparta ela tinha um pouquinho mais de liberdade, em Roma tinha circulação pública, mas basicamente era voltada para o ambiente doméstico, como você viu nessa imagem aqui que a gente comentou. Né? E dentro desse ambiente doméstico, quais os principais papéis da mulher? Em geral, como esposa, ou seja, no acompanhamento do líder do núcleo, né, familiar, como mãe, na função da procriação, lembrando aí que dentro do cristianismo tinha uma ideia dupla, ou seja, por um lado, ela era bem vista porque era mãe, porque traria novos cristãos, mas por outro, era o risco do pecado para o homem. Comentamos da participação nos ritos religiosos, que durante o cristianismo a mulher foi excluída, né, onde basicamente teve uma predominância do masculino, e falamos também do mundo da política, de uma participação bem restrita, sendo que no período medieval a gente pode notar algumas rainhas, mas normalmente governavam em conjunto com seus maridos. Beleza, esse tema, no início da aula eu falei que ele era central para essa época que a gente vive. E realmente, né, a gente fala bastante na participação e na importância da mulher na nossa sociedade. Pois bem, isso realmente é um tema relevante porque existe toda uma construção histórica que pode correr o risco de trazer o contrário. Né? Então é muito necessário que a gente afirme a importância da mulher na nossa sociedade e perceber que toda essa discussão de igualdade, homem e mulher, que infelizmente na nossa sociedade ainda não é uma realidade, é só ver as diferenças de salário, as diferenças de condição a que as mulheres são submetidas, né? Toda essa discussão em torno da necessidade dessa igualdade, ela é uma construção histórica. E vou te dizer, infelizmente, bastante recente ainda. Né? Ou seja, essa desigualdade ela é tão forte, ela é tão arraigada há tanto tempo, a gente está falando aqui de muito tempo atrás, né? De milênios atrás, que a gente realmente precisa trazer essa discussão e pensá-la historicamente. Os direitos que são conquistados pelas sociedades, eles são feitos com muita luta e com muito debate. Como eu espero que algumas dessas ideias sigam com você, para que você possa participar e atuar nessa discussão. Tá bem? Um forte abraço, até uma próxima!